noite, Cirilo, boa noite, Edu, a todos que nos acompanham aqui na Turma do Bate-Bola. O Atlético vai ter novidades aí nesse jogo do sábado, pelo menos pelos treinamentos da semana. Hulk, desde ontem, já estava na transição. Agora, o último treino, amanhã à tarde, vai definir o Hulk com o Cuca, a comissão técnica, se ele começa jogando. Porque que ele vai ser relacionado, não tem dúvida nenhuma, pelo que o jogo representa, né? É hexacampeonato, ele é o capitão do time, para levantar a taça. O Hulk não vai querer ficar fora desse jogo, ainda mais já estando no período de transição, treinando com o grupo. O outro que pode aparecer, Cirilo, entre os relacionados, é o colombiano Bryan Palacios. Palacios hoje iniciou a transição, também estava tratando aí de uma lesão muscular que o tirou dos últimos jogos. E o caso do Palacios, o torcedor pode estar se perguntando, mas nos últimos dias aí vocês falavam que ele iria para o Vasco. A negociação do Bryan Palacios com o Vasco, neste momento, ela não vai mais acontecer. Só se ela tiver uma reviravolta. Por quê? São duas situações. Do lado do Vasco, as prioridades por lá mudaram. O Vasco já contratou 3 jogadores de velocidade e tem um outro do elenco que está para voltar, que é o Adson, ex-Corinthians. Então eu conversei com o Guilherme Abraão, que é o nosso correspondente da Itatiaia, lá no itatiaesporte.com.br no Rio de Janeiro. Hoje as prioridades do Vasco nessa janela de exceção. Eles querem buscar um centroavante para ser reserva do Verratti e um lateral. Não é hoje prioridade do Vasco no momento buscar um jogador como o Palácio, né, que é de velocidade. E do lado do Galo, o Atlético negociou o Alisson, né? Na última semana. Jogador que tem a característica e joga pelo mesmo lado ali do Palácio. Então, neste momento, para o Galo, nessa janela de exceção, não seria tão interessante, mas não é uma grana toda, né, Cirilo? É um empréstimo que seria ali de 300 mil euros. Um empréstimo que estava sendo falado. Então, no momento, o Palácio fica por enquanto. E ele pode ser novidade, aí vai depender do Cuca se vai relacioná-lo aí para o fim de semana. Ô Edu, a gente tava falando do Cruzeiro agora há pouco, tem as críticas, né, no YouTube aqui, muita gente falando aí dos atletas, enfim, fulano não presta, fulano acabou, fulano é isso, fulano é aquilo. Tenho visto um certo movimento aí também, sobretudo nas redes sociais de alguns torcedores, e acho que a turma precisa decidir algumas coisas para não cair na mesma crítica do ano passado. Ah, mas tem que mandar o Davidson embora porque ele é ruim. Ah, mas tem que mandar o Fausto Vera embora porque não presta. Ah, mas o Palácio é ruim demais, tem que mandar embora. Você lembra as críticas no fim do ano passado, que o elenco era curto, que faltava isso, que faltava aquilo, que não tinha opção daqui, não tinha opção dali. Nessa história aí de manda todo mundo embora, ninguém presta, daqui a pouquinho não sobra elenco também, Edu. Mas o elenco era fraco, era curto e tinha muita gente que não prestava, entre aspas. Tanto que o Atlético liberou muita gente, né? Eu acho que o Atlético, ano passado, não chegou aonde poderia ter chegado por conta do elenco. Na hora de precisar de gente para mudar o jogo e decidir, Kardec, Vargas, Mariano, próprio Palacios, que eu vejo potencial, e aí o Atlético enxergou que precisava reforçar, equilibrar, mudar o perfil do elenco, e foi isso que fez. Pegou a base que entregava, porque enquanto o Atlético teve time titular em 2024, ele foi à final da Copa do Brasil, foi à final da Libertadores e teve um bom início de Campeonato Brasileiro. Quando o Atlético começou a precisar de elenco em 2024, ele fracassou e quase caiu no Brasileiro. E quando eu falo precisar de elenco nas Copas, era nos segundos tempos. E aí o Atlético sentia, o Atlético sofria. E fizeram o diagnóstico perfeito para a temporada de 25. Pegaram principalmente as opções que tinham para mudar um jogo, entre aspas, em 24, liberaram. E trouxeram jogadores com potencial de serem titulares e alguns titulares de 24 virarem as opções. Então, deu um equilíbrio a um elenco que hoje está muito mais forte, equilibrado e com um perfil diferente. Um elenco muito mais intenso e um elenco que hoje, Cirilo, o técnico olha para o banco e fala, agora sim, eu tenho jogador com capacidade de mudar jogo. E o Palacios, jogando num elenco como esse, mais equilibrado, e ele tem potencial, eu acho que ele pode reescrever a história dele no Galo.